Kevin Federline e Britney Spears. Minha família e eu estamos cansados de viver essa mentira. Pare. O que estou vendo é uma baixa frequência de piscadas. É uma ferramenta fenomenal quando você está tentando descobrir se alguém está mentindo para você, manipulando você, tentando enganar ou iludir você. Ela parece simplesmente ausente. Eu sou muito chique, porra. Pare aí. Esses dois clipes juntos realmente mostram isso. Denise Richards e seu ex-marido. Não me diga o que dizer. Eu vou esmagar a porra da sua mão. Pare com isso. Para, isso é um baita sinal de alerta. Não estou convencido. Ela puxa e levanta a mão para ele ali. Viu isso? Vou retrucar, não importa, pode acreditar, isso faz meu radar disparar. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, vamos voltar lá no começo. Tenho quase certeza de que é porque você não está considerando... Tudo bem, Cardi B vai depor. Ela está mentindo ou está dizendo a verdade? Foi um incidente verbal. Pausa aqui. Podemos voltar só alguns segundos antes do ângulo da câmera mudar? Ela fez referência ao lado direito várias vezes, então percebe-se que ela está... Ela foi pega. Mentirosa. Senhor espião da CIA, Andrew Bustamante, hoje você vai nos ajudar. Analise a linguagem corporal para identificar se alguém mente, manipula ou é honesto. E vamos começar com Denise Richards e seu ex-marido Aaron Pipers. Gostaria que você nos ajudasse a identificar o agressor. Tudo bem? Então temos um trecho de quando Denise Richards participou de The Real Housewives of Beverly Hills. Elas estão passando por uma pequena discussão. Ela está discutindo com as amigas. Isso na verdade não é relevante. Então ela se levanta da mesa. Ela diz, vamos embora, e o marido dela está com ela. Gostaria que analisássemos o trecho aqui. Amor, levanta, a gente vai embora. Levanta. Desde que você esteja se sentindo bem consigo mesmo? Não, já deu. Se sentindo ótimo? Não, eu não preciso fazer isso. Olha no espelho. A vida é curta pra caramba. Eu não vou fazer essa porcaria. Você está fazendo isso. Assuma. Querida, não deixarei alguém entrar assim em casa. Você não precisa lidar com isso. Isso é legal. Tem meus... Querido, não diga nada. Estamos sendo filmados. Não diga uma palavra sequer. Denise, é tão bobo sair assim. O que está acontecendo? Querido, não fale. Estamos sendo filmados. Querido, não diga... Não precisamos fazer isso. uma palavra sequer. Não me diga o que dizer. Vou esmagar sua mão. Pare. Cara, Isso não pareceu bom. então eu adoro quando o seu homem te apoia. Tipo, meu marido me apoia. Ele pode discordar de mim. E depois ele vai dizer, ei amor, na verdade eu não achei que você lidou bem com isso. Mas no momento do conflito, ele vai me defender completamente. Então eu adorei no começo disso que ele disse, sim, nós vamos. Isso é ridículo, pega na nossa mão. Isso parece muito cavalheiresco. E então, podemos só voltar para garantir que as pessoas ouviram o horror do que ele acabou de dizer? Aperta o play. O que está acontecendo? Amor, não fala nada. Estamos sendo filmados. Amor, A gente não precisa fazer isso. não diga uma palavra sequer. Não me diga o que dizer. Eu vou esmagar sua mão, porra. Para com isso. Não me diga o que dizer, vou esmagar sua mão, para com isso. E faz isso com os dentes cerrados. Quero dizer, pra mim isso já é um puta sinal de alerta. Você não parece convencida. Não estou convencido. E é porque você não está levando em conta as 3 ou 4 situações anteriores, onde ela puxou a mão dele, interrompeu ele, falou por cima dela e falou, tipo, não se envolva com eles, ela está mandando nele. Tipo, demorou muito até ele chegar ao ponto de ranger os dentes. A gente nem sabe se ela está apertando a mão dele agora. Ele pode estar respondendo algo como, para de apertar minha mão, ou vou esmagar a sua mão também. Não sabemos o que acontece ali. Não estou dando aval para ele. O que quero dizer é que não podemos assumir que essa declaração conta toda a história. Se a gente voltar lá atrás, tenho quase certeza de que ela se levantou, bateu nele para fazê-lo levantar, e então pegou na mão dele. Levante-se, nós vamos embora. Levanta. Enquanto você não precisar. Não, eu não preciso fazer isso. Enquanto você estiver se sentindo bem consigo mesmo, Não, acabou. se sentindo ótimo, Não, eu não preciso fazer isso. olhe no espelho. A vida é curta pra caralho. Eu não vou fazer essa porra. Assuma isso. Vamos pausar. Você percebe dominância, direção e interrupções vindo dela. O que vemos aqui é que em um clipe de uns 11 segundos, isso deve ter ocorrido ao longo de 15 ou 20 minutos. Então, na verdade, não estamos vendo ele ter voz ativa, estamos vendo ela direcionar tudo. Ela pega na mão dele ali, e quantas vezes ela diz pra ele, não diga uma palavra? Estamos sendo gravados, não diga porra nenhuma, não diga nada, estamos sendo gravados. Ela o puxa, levanta a mão, ele ali, você vê, não me diga o que falar. Demorou até ele ficar frustrado com ela. Não digo que alguém deva ameaçar esmagar a mão da esposa, mas não podemos analisar isso isoladamente. Para contextualizar para quem talvez não saiba, depois de 6 anos de casamento, Aaron pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis.
Denise Richards então conseguiu uma ordem de restrição temporária depois disso, alegando que ele frequentemente tentava estrangulá-la violentamente, apertava sua cabeça, a esbofeteava e ameaçava matá-la. Aaron nega as acusações e afirma que Richards era agressora e invadiu sua privacidade. É, portanto, a palavra dele contra a dela. Ela está dizendo, ele foi violento comigo, ele abusou de mim, e ele está dizendo, não, foi o contrário, ela é que era a agressora. Então eu entendo que você não pode, a partir disso, dizer, sim, ele tentou enforcá-la e todas as acusações, mas eu vou discordar porque isso não importa. Já houve momentos em que eu e Tom gritamos um com o outro, certo? Casais brigam, é normal. Nunca ele me ameaçou. Nunca ele ameaçou me machucar fisicamente. Então eu entendo. Teve momentos em que ela empurrava ele, puxava ele, agarrava ele e dizia, amor, não fala. Eu entendo tudo isso. Em 25 anos, Tom nunca me disse, pare de dizer que vou esmagar sua mão. Certo? Não estamos comparando você e Tom com Denise e Aaron. Estamos comparando os comportamentos do Aaron com os comportamentos da Denise. É isso que estamos comparando. Se ele não tivesse dito, vou esmagar sua mão, mas apenas se levantasse e dissesse, levanta, vamos embora, e pedisse silêncio, seria diferente. Ele segura a mão dela, puxa e diz, para de falar. Diante das câmeras, qual seria a sua opinião sobre ele? Então, obrigada por me incentivar. A questão é que teria parecido totalmente diferente, com certeza. Mas por quê? Porque um homem é maior. Então, quando Tom se levanta e diz, amor, vamos, e ele pega no meu braço, é muito diferente de eu pegar no braço do Tom e dizer, amor, vamos, porque eu não sou tão forte quanto ele. Tom não tem medo de eu machucá-lo fisicamente. Não temo que meu marido me machuque, mas a possibilidade de um homem me machucar está sempre presente. Então, no momento em que alguém sequer insinua algo, pode acreditar que meu radar já fica ligado. Mas não foi isso que ocorreu aqui. Quando alguém insinuou, isso não despertou o seu radar. Você não notou nada sobre Denise. Não, de jeito nenhum. Mas, de novo, porque eu não vejo nenhuma ameaça ali. Estamos revisando essas imagens porque ele foi o primeiro a afirmar que houve danos irreversíveis no meu relacionamento. E então ela voltou e disse, na verdade, ele está sendo abusivo comigo. Ele foi o primeiro a dizer que ela é abusiva. Ele foi o primeiro a dizer que ela causou danos demais aqui, certo? Então, a menos que você queira dizer que dano emocional não é dano de verdade, ou a menos que você queira dizer que dominação e xingamentos não são danos reais. Quero dizer, se você quiser dizer isso, pode dizer, mas sabemos que se os gêneros fossem invertidos, seria diferente, mostrando certo viés de gênero. Quero dizer, sua defesa em favor dela foi que homens são mais fortes, isso vai se sustentar no tribunal? Espero que não. Espero que... Porque se uma mulher mais forte afirma que um homem magro a estuprou, o tribunal não diz como ele poderia ter te estuprado. Ele é um cara magro e você é uma garota grande e forte. Eu espero que isso nunca seja motivo para nenhum tipo de defesa. Preciso assimilar isso um pouco. O que você falou sobre estupro é totalmente verdade, então vou reafirmar minha posição. Quando uma mulher fica irritada, raramente um homem teme que ela vá longe demais. Quando um homem fica irritado, muitas vezes uma mulher teme que ele vá longe demais. Então, acho que estou falando mais de um ponto de vista fundamental de que, quando um homem faz algo e uma mulher faz algo, existem implicações diferentes do ponto de vista do medo e da segurança. Essa questão do estupro me pegou. Estou dividida entre entender o que você diz e não querer ignorar. Acho que você está certíssima sobre o abuso emocional e acho que isso é algo que estou aprendendo mais, que os homens sofrem e não falam sobre isso. Porque o que as pessoas vão dizer? Ah, então ela foi má com você? E aí acabam zombando do cara. Quero garantir que estou sempre emocionalmente muito lúcida ao me posicionar sobre tudo isso. Eu não concordo com você nisso. Não é injusto que a gente pense diferente. Eu acho muito justo que a gente pense diferente porque as consequências são muito diferentes. O fato de que ela não pode machucá-lo tanto quanto ele pode machucá-la deveria ser um ponto irrelevante. Porque se ela está apertando a mão dele, se ela está puxando o braço dele, em que ponto estamos dispostos a permitir que alguém assim permaneça próximo de uma possível vítima? Na próxima, ela pode pegar uma chave de roda e acertá-lo com ela. Porque sabe que não consegue acertá-lo com força usando o punho, então usa uma frigideira ou um cano de chumbo.
Nesse momento, vamos dizer, ah, foi mal? Não pensávamos que ela pudesse machucá-lo, já que é tão pequena e ele tão grande. De novo, abuso é abuso. Existe uma definição para abuso e não tem nada a ver com o tamanho da vítima ou do agressor, tem a ver com os comportamentos. É difícil, é difícil. É tão difícil porque é o seguinte, eu entendo completamente o seu ponto de vista. E ainda assim, continuo sentindo muito fortemente a minha convicção quando se trata de como um homem deve tratar uma mulher. Quando ouço isso, penso, se fosse meu filho, eu o chamaria e diria para nunca mais falar assim com uma mulher. Conheço outra pessoa que também é bem específica sobre como acha que um homem deve tratar uma mulher. Andrew Tate. Então eu não estou tentando te desafiar. Você sabe que está me desafiando, adoro isso. Só estou dizendo, se esse cenário inteiro fosse invertido, se ele se levantasse e ele disse para ela 4 vezes, não fala uma porra de palavra, e aí ela disse entre os dentes cerrados, eu vou esmagar sua porra de mão, não estaríamos preocupados. O ilegal é fazer a ameaça, não se você pode cumpri-la. Tudo certo, vamos concordar em discordar. Eu realmente quero continuar dizendo isso. Vamos continuar assistindo. Mas, aliás, desculpa, eu adoro isso. Sinceramente, essa é a dinâmica que eu amo de verdade. É por isso que eu te adoro e quero você no programa. Eu nunca quero que você seja alguém que só concorda comigo. Então, eu realmente aprecio esse tipo de dinâmica difícil. Acredito que isso pode ajudar o mundo a melhorar nos relacionamentos. Por isso, vamos sempre falar sobre assuntos difíceis. Eu nunca me preocupo com você. Eu nunca me preocupo com você. Eu sei que tem alguém nos ouvindo agora que acha que eu estou defendendo o homem bravo. Alguém está, com certeza. Por favor, coloque nos comentários. Jesus, nada de comentários maldosos de volta no seu chat. Não, defenda os comentários maldosos, deixa eles pra mim. Ai, meu Deus. Tudo bem, agora vamos passar o clipe, certo, pessoal? Já voltamos com Andrew Bustamante, o espião da CIA, rapidinho. Se você cansou de se diminuir, se cansou de ser mandada pelos outros e está realmente pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte esse botão de inscrever-se aí embaixo. Cada episódio de Women of Impact foi criado para te ajudar a construir confiança, reconhecer seu valor e estabelecer limites para que você não perca sua voz ou poder. Então, minha amiga, vai lá e aperta o botão de inscrever-se. Agora, de volta ao episódio. Me sinto mal porque é minha casa, isso é bobo. Não entendo essa garota. Queria que ela só conversasse sobre o que sente. Você entende o que vejo e seu ponto sobre a noite? Você quer ficar? Eu disse isso. Denise, não quero que você saia assim da minha casa. Então cala a porra da boca. Fazer o grupo parecer mal tem implicações, sabe? Se você diz isso, sabe o motivo. Aaron também sabe. Espero que você se sinta bem ao se olhar no espelho. Ele sabe o que faz. Denise, Aaron. Sim, você viu ele se afastar dela enquanto ela tentava alcançá-lo. Então ele não gostou do que ela fez ao segurar sua mão antes e não queria segurar a mão dela. E isso é uma ótima observação, porque realmente mostra quem é o corpo dominante aqui. O corpo dominante é aquele que está direcionando eles. Ela está direcionando eles para fora da porta, mesmo enquanto eles estão saindo. Ele, como você estava dizendo, ainda está dando apoio para ela, ainda está defendendo ela. E enquanto as garotas dizem que não querem que vocês vão embora, ele só pensa, acontece. O que ele diz é, Denise falou, vamos embora, então vamos, e isso acontece com vocês. Então, nossa pergunta original aqui é, qual dos dois é a pessoa mais abusiva com o outro? Ela foi a mais abusiva? Por isso ele pediu o divórcio? Ou foi ele o mais abusivo? Ela só reconheceu o abuso dele após o divórcio ser iniciado. Essa é a questão que tentamos responder. E o que essa evidência está me mostrando, pelo menos, é que ela é uma mulher dominante, poderosa, diretiva, e ele segue a liderança dela. E quando ele discorda dela, ele faz coisas assim, como puxar a mão dele, o que é completamente diferente de levantar a mão também. Não sei se há informação suficiente para identificar qual deles é mais abusivo. Diria que há práticas pouco saudáveis nesse relacionamento, possivelmente exageradas por ser um trecho de reality show. Em geral, acredito que mulheres que respeitam seus homens e homens que respeitam suas mulheres não falam coisas como não diga mais uma porra de palavra. Também não ameaçamos quem respeitamos dizendo vou esmagar sua porra de mão. Não é assim que relacionamentos saudáveis e respeitosos funcionam, o que provavelmente é o motivo desse aqui estar terminando em divórcio, certo? Faz sentido, se é assim que eles se tratam no dia a dia, de hora em hora, isso não é respeito mútuo, saudável e compartilhado.
certo? Então, basicamente, é toxicidade dos dois lados. E eles meio que alimentam um ao outro, tudo bem. Então, conclusão, Denise versus Aaron, quem é o parceiro tóxico? Acho que os dois são tóxicos e feitos um para o outro, como um casal destinado ao inferno. E, infelizmente, acho que isso acontece com frequência em círculos criativos, artísticos e de celebridades. Como não tem opções, tudo se intensifica como uma panela de pressão. Certo, tudo bem. Agora vamos passar para Kevin Federline e Britney Spears. Kevin Federline lançou um livro de memórias em que faz alegações sérias sobre o comportamento passado de Britney Spears, como o uso de drogas e instabilidade. Britney negou as acusações, chamando-as de prejudiciais, um caso de gaslighting e uma tentativa de lucrar às custas dela após o fim da pensão alimentícia. Então quero que você analise a linguagem corporal, se ele está realmente preocupado ou se ele é só um mestre da manipulação tentando fazer a Britney duvidar de si mesma para conseguir o dinheiro dela. Então coloque um trechinho do vídeo. Para começar, minha família e eu estamos cansados de viver essa mentira. Em segundo lugar, eu quero que meus filhos e minha família possam sair e viver suas vidas longe de tudo isso, sabe? E sair da sombra disso. E uma parte muito, muito importante do motivo pelo qual estou fazendo isso é porque já tentamos de tudo e não vejo outra maneira de tentar conseguir ajuda para ela. Então vou pausar aqui, porque o que estou vendo é muito autêntico. O que estou vendo é uma baixa taxa de piscadas, o que significa que ele está piscando em um ritmo saudável e normal. Não é ensaiado, dá pra ver. Não é decorado só pela quebra no ritmo da fala dele, pela escolha ruim de palavras que ele ainda usa. Fala regional. Todos esses indicam que a pessoa não ensaiou o que ia dizer. Além disso, quando você observa a linguagem corporal, dá pra ver que ele está travado, desconfortável na própria postura. Parece que ele está inclinado para frente, com os braços entre as pernas, pois os ombros caem para frente e dá para ver os dorsais. Então, há várias coisas aqui que indicam que ele está realmente falando sobre algo que é verdadeiro. Isso significa que ele não está tentando lucrar com a situação? Não. Mas ele não está mentindo, ele não mostra nenhum sinal de que o que está dizendo é uma invenção. Você mencionou a taxa de piscadas. Para alguém que talvez não entenda o que é taxa de piscadas, você pode nos dar uma explicação rápida e dizer o que isso significa? Claro, então quando você está estressado ou quando está mentindo, isso na verdade aumenta o fluxo sanguíneo para a sua cabeça, o que pode ressecar seus olhos. Então você vai ver as pessoas começarem a piscar mais rápido para manter os olhos úmidos, por isso a taxa de piscadas sob estresse é um indicativo. De modo geral, quando alguém está mentindo, a taxa de piscadas aumenta, mas quando a pessoa está ao ar livre e o vento está batendo no rosto dela, ela também pode piscar bastante. Não dá para dizer com 100% de certeza só pela taxa de piscadas se alguém está mentindo, mas aqui, sabendo que ele está em um local fechado e confortável de camiseta, ele não está exposto às intempéries e pisca normalmente, o que sugere que fala a verdade. Certo, então ótimo, vamos continuar. Sabe, levá-la a um lugar onde seja melhor. E eu entendo que isso dói e que a verdade dói e tudo mais, e isso não é o que eu quero. Eu não estou tentando machucar ninguém. Estou tentando colocar isso em perspectiva e mostrar para as pessoas que a ajuda é necessária agora. Porque o tempo está se esgotando. O que você quer dizer com o tempo está se esgotando? É exatamente o que parece. Ele já fez isso 2 vezes agora, de fechar os olhos por 1 minuto. O que isso significa? Para mim, acho que isso é ele processando informações só pelo jeito que ele fala, e não quero soar julgador. Mas talvez ele não seja um cara muito eloquente, talvez ele não seja um cara que pensa muito rápido. Então, quando ele está tentando escolher as palavras certas, ele tem esses sinais. E um desses sinais é esse longo, quase como um piscar de olhos. Mas, na verdade, ele está fechando os olhos para organizar os pensamentos. E foi isso que você acabou de ver. Uma pergunta. Quando você fecha os olhos assim, você disse que ele talvez não seja tão eloquente, então fecha os olhos para buscar a palavra certa. Qual a diferença? Ou alguém mentindo que faz uma pausa, fecha os olhos e procura a palavra certa para te manipular? Alguém que está mentindo, tentando encontrar a palavra certa, não vai fechar os olhos, na verdade, vai manter os olhos abertos. Porque lembre-se, quando você tenta mentir, isso faz o seu cérebro ser inundado de sangue. E parte desse estresse que surge vai manter os músculos do seu rosto contraídos. Na verdade, é uma contração do músculo para manter o olho aberto e é um relaxamento do músculo para fechar a pálpebra. Quando você está muito estressado, seus olhos arregalam, assim como acontece com quem não tem prática em mentir.
Eles vão manter os olhos abertos a ponto de os olhos quase ressecarem, tentando te convencer. Pode confiar em mim. Porque eu ouvi dizer que as pessoas acham que você está pensando demais se desviar o olhar, certo? Então, deixa eu só continuar encarando. Exatamente. Então, na verdade, fechar os olhos é uma resposta natural para qualquer um que está ouvindo agora, que sabe como é processar informações devagar. Você fecha os olhos para eliminar estímulos sensoriais, para que o cérebro tenha menos coisas em que pensar, porque ele não precisa mais pensar em luzes, cores, brisas e tudo mais. Ao fechar os olhos, você foca só no que pensa. Então, o que quero dizer? E digo. Certo, vamos continuar. Eu não quero, sabe, eu não quero que meus filhos acordem tendo que lidar com o inimaginável. Que a mãe deles possa morrer. Sim. Ele parece sincero. O que estou percebendo? Você está percebendo as respostas emocionais. Se voltarmos alguns segundos, você vai ver que ele realmente fica um pouco emocionado ao dizer a palavra inimaginável. Acordar tendo que lidar com o inimaginável. Ele não quer usar essas palavras. Você pode ver isso no rosto dele agora, pode ver a emoção ao redor dos olhos dele e pode ver ele comprimindo os lábios. Ele olha para baixo de forma mais dramática do que em outros momentos da entrevista. Tipo, ele está ficando tomado pela emoção e, como já esteve sob os holofotes antes, ele não quer mostrar lágrimas. Ele está lutando contra parte dessa emoção. Que a mãe deles pode morrer. Ele engole seco com dificuldade. Sim. Só existem duas maneiras disso acabar. Duas maneiras disso acabar agora. Já vimos isso 1 milhão de vezes com tantas pessoas diferentes. Pausa por um segundo. A voz dele também está começando a tremer. O tom dele diminuiu, a voz ficou mais grave. São os colegas fazendo um bom trabalho de deixá-lo emotivo. A emoção é uma ferramenta poderosa para identificar se alguém está inventando ou sendo honesto, pois quem inventa consegue evitar a emoção, pois não tem envolvimento emocional com a mentira, diferente de quem fala a verdade e se emociona muito. Para quem está ouvindo em casa, ao fazer perguntas sobre sentimentos, é mais fácil perceber sinais de verdade ou engano. Exatamente, porque quando você faz uma pergunta para alguém sobre uma emoção, ou uma pergunta que tem a intenção de provocar uma emoção, é impossível ignorar essa emoção. Certo? Como você se sentiu no seu primeiro beijo? É impossível. Eu adoraria que vocês revivessem esse momento. Quando perguntei sobre seu primeiro beijo, seu rosto mudou completamente. É impossível para uma pessoa controlar suas expressões, porque o cérebro emocional dela funciona mais rápido do que o cérebro cognitivo e analítico. É uma ferramenta fenomenal quando você está tentando descobrir se alguém está mentindo para você, se alguém está te manipulando, se alguém está tentando te enganar ou te induzir ao erro. Se você faz uma pergunta sobre sentimentos e não vê uma reação imediata, é sinal de que a pessoa tenta bloquear ou inventar algo. Ah, mas isso é tão bom, tudo bem, vamos continuar jogando. Quais são as duas maneiras, Kevin? Só para ficar claro, quais são as duas maneiras? Ou você recebe ajuda ou não recebe. Você pode ver o quanto ele está se esforçando para não colocar em palavras o pior desfecho. Certo, então isso foi ele falando sobre por que está se manifestando agora, por que está lendo o livro. Porque, claro, muita gente pensa, espera um minuto, sua pensão alimentícia acaba, e aí você escreve um livro de memórias. Você afirma agir pelo bem da sua ex e filhos, mas na verdade lucra muito com isso. O problema é que às vezes há uma tática manipuladora. Vou dizer, muitos homens fazem a mulher parecer louca, e isso diminui o poder dela, diminui o valor dela. Quero sua ajuda para refletir sobre isso, pois desejo saber. Ele está sendo honesto e isso é realmente um pedido de ajuda? Ou ele está fazendo ela e o resto do mundo duvidarem da realidade? Mostra o vídeo. A seguir, Linguagem corporal, entonação, respostas diretas e contato visual com quem faz as perguntas. Ela mostra todos os sinais. ele está sendo honesto e pedindo ajuda, ou fazendo ela e o resto do mundo duvidarem da realidade? Reproduza o vídeo. Digo, o que eles viram é chocante, né? Tão chocantes que um dos meus filhos veio até mim, me ligou e disse: "Eu não sei o que fazer, tenho medo que a mamãe morra." Isso ajuda? E isso tem a ver com abuso de substâncias ou sobre o que estamos falando? Com certeza. Com certeza. No livro, você menciona que ela usava cocaína enquanto ainda amamentava os filhos pequenos. É desse tipo de substância que estamos falando? Quer dizer,
É isso, tudo isso. Então vou pausar aqui porque o que estou vendo é que ele não sabe como responder essas perguntas. Ele não quer envolver a Britney legalmente, nem se envolver legalmente, e não sabe como responder a essas perguntas dos colegas. Porque se ele faz uma acusação na televisão nacional, isso é uma evidência para algum tipo de processo? É calúnia? E você pode ver ele tentando evitar o assunto? Isso não me faz pensar que ele está mentindo. Ele não consegue evitar essas perguntas, e esse constrangimento é mais uma prova da verdade. Como você sabe quando algo é uma preocupação genuína e quando é uma preocupação falsa? É uma ótima pergunta. A escolha das palavras, a linguagem corporal, o tom de voz, essas são coisas que você não consegue controlar com o seu córtex pré-frontal quando está realmente demonstrando preocupação em comparação a quando não está. E quando você tenta fingir, geralmente essas coisas não se alinham. Existe um desalinhamento entre o quanto você parece emocional no seu rosto e o quanto você parece emocional no seu corpo, e entre o quanto a emoção aparece no seu corpo e o quanto ela aparece na sua voz, certo? É difícil fazer com que essas coisas se alinhem de forma genuína. Sim, é por isso que eu realmente queria analisar esse vídeo e falar sobre isso, porque tem certas coisas que você simplesmente sente, é uma intuição, um pressentimento. Quero muito que Britney seja incrível, saudável e uma grande estrela. Queria que ele dissesse isso só por dinheiro. Eu simplesmente não tenho essa sensação, tipo, quando assisti isso, eu queria muito que fosse assim. Sim, ele está mentindo, mas não é o que eu sinto. Bem, o interessante é, ele está demonstrando preocupação com Britney. Ele está demonstrando preocupação consigo mesmo? Ou ele está demonstrando preocupação com os filhos dele? Sim. É isso que nós não sabemos? Agora dizem que precisamos cuidar da Britney antes que o tempo acabe. Bem, por que precisamos cuidar da Britney? Pela Britney, por você ou pelos seus filhos? A preocupação real pode estar em um desses três, mas não quer dizer que ele se importe com a Britney. É verdade. O modo como ele fala dos filhos mostra que suas preocupações são realmente com eles. Eu concordaria com isso. E quando você pensa nisso, qualquer pai ou mãe, se você imaginar que seu filho encontraria um dos pais sem vida, tipo, isso marca você para a vida toda, você nunca se recupera disso. Talvez seja daí que vem a preocupação. É isso que percebo dele como pai. Não significa que esteja realmente preocupado com a Britney. Talvez o editor dele tenha orientado ele um pouco para dizer: ei, certifique-se de demonstrar alguma preocupação com a Britney. Mas o pior cenário para ele é: o que eu faço se eu tiver um filho de 13 anos que tem que lidar com isso? Acordar e encontrar a mãe morta, no chão, talvez coberta por fezes, urina e vômito. Isso é um trauma inesquecível que vai transformar a vida dessa criança. Ele não quer que isso aconteça. Vamos continuar e ver se essa preocupação é real ou falsa. É uma situação desesperadamente triste. De novo, críticos seus, Kevin, disseram que você fez isso só por dinheiro, então deixe-me lidar com isso. Quanto você está recebendo por este livro? Olha, se fosse por dinheiro, eu teria lucrado anos atrás, quando me ofereceram 7 dígitos para sentar com pessoas como você e contar minha história. Sabe, eu teria lucrado, quando a história estava no auge. Se fosse por dinheiro, eu teria levado Britney à justiça e pedido $100 mil de pensão, ainda mais sabendo que ela ganhava cerca de 50 milhões por ano. Isso não é sobre dinheiro, e a única coisa que aprendi com tudo isso é: minha família é o mais importante para mim. Pausa um segundo. O que acha da resposta dele? Novamente, pareceu genuína, mas não sei ao certo o que percebo. Ele não respondeu à pergunta do Pierce. Pierce perguntou: quanto você está ganhando por esse livro de memórias? Ele não respondeu a essa pergunta e usou uma tática de desvio dizendo: se eu me importasse com dinheiro, eu faria isso, isso, isso e isso. Ele se importa com o dinheiro. Ninguém vai escrever um livro de graça. O momento em que isso está acontecendo sugere que ele precisa de algum tipo de estabilidade financeira daqui para frente, certo? Há vários motivos lógicos para ele realmente se importar com o dinheiro. Em vez de admitir e dizer: sim, Pierce, estou sendo bem pago por isso, ou sim, Pierce, estou sendo pago por isso. Ele nem mencionou isso, apenas evitou completamente, o que mostra que se sente culpado pelo aspecto financeiro. Ele sabe que isso questiona a história de eu me importo tanto com Britney. Então teria sido mais honesto simplesmente responder diretamente. Então estamos começando a perceber que existem várias motivações em jogo, e o dinheiro, a motivação financeira, é uma das motivações sobre as quais ele está mentindo. Ah, então você acha que as duas coisas podem ser verdade? Por exemplo, ele faz isso por dinheiro e pelo momento, já que a Britney não paga mais pensão para ele.
Mas também é verdade que ele poderia ter ganhado esse dinheiro há 10, 20 anos, quando ela estava no auge da fama, e ele não fez isso. Acho que ele está mentindo sobre isso. Ah, é mesmo? Sim, eu aposto que o que aconteceu foi que ele recebeu uma proposta, assinou para receber um salário menor na época, e agora, depois de tantos anos, ele sabe que não era o máximo que ele poderia ter conseguido. Entendi. Então, há chance, não certeza, mas possibilidade de ele ter assinado um contrato. Se você quer $100.000 de pensão, não sei o valor mensal, isso quer dizer que não pode dar entrevistas nem publicar? Correto. Esse prazo de prescrição vale por um tempo determinado, Interessante. mas o que realmente devemos considerar aqui é a maneira como ele está lidando com essas perguntas. Quando ele fala sobre por que escreveu o livro, quando fala sobre os filhos dele, é uma resposta muito direta, mas quando fala sobre dinheiro, é uma resposta indireta. Isso é um sinal de invenção, é um sinal de insinceridade. Que ele passou de um para outro. Fascinante, tudo bem. O amor que eu tenho pelos meus filhos, minha esposa atual e todos que estão envolvidos nessa situação. Porque o dinheiro não pode tocar isso, bens materiais já não têm mais significado para mim. Pausa aqui. Esse é um exemplo fenomenal de quando a verdade encontra o desconforto. Não é totalmente honesto, é parcialmente honesto e parcialmente protegido. E muitas vezes, quando vemos pessoas tentando proteger algo, assumimos que elas estão mentindo, quando na verdade elas só estão tentando proteger. Uau, ok. Eu procuro entrevistas com Britney, mas ela não dá entrevistas. Tenho só um vídeo curto em que, sinceramente, ela não parece estável. Vamos passar o vídeo e depois faremos algumas perguntas. Mesmo assim, nós te amamos, Brit. Eu realmente quero minhas unhas de volta. Eu fico toda animada com minhas unhas, tipo uma louca. Eu quero minhas unhas de volta e acho que só preciso ir lá colocar unhas postiças. Eu consigo fazer isso, juro por Deus. Não quero dizer que é só fazer isso e minhas unhas ficam bonitas. Eu preciso de unhas, assim eu posso ficar chique. Mamacita. Pausa aqui. Ela parece validar a história dele de que ela não é estável. Nem entendi o que ela dizia. Era meio sem sentido e se eu fosse criança também acharia assustador. Então esse trecho realmente valida as preocupações dele. Sim, esse vídeo foi postado há 7 meses. Ela parece que não está muito presente. Sei que o vídeo é curto para avaliar, mas isso me partiu o coração. Temos outro vídeo postado há 3 meses. Vamos assistir. Onde está o amor? Será que ele cai do céu, debaixo do salgueiro com o qual tenho sonhado? Onde está o amor? Onde está o amor? Então, quando você tem vídeos como esses, você precisa considerar o fato de que eles foram postados. Certo. E houve alguém que decidiu postar, e provavelmente Britney seria essa pessoa. Então, ela não só gravou esse vídeo, como também decidiu postar esse vídeo. O que meio que mostra como está o julgamento dela agora, mostra como ela se enxerga neste momento. Quero dizer, falando francamente, isso é algo que eu esperaria ver em um filme de terror. Era isso que eu pensava, estava dividida. Ela é artista, então ligar a câmera e fazer uma performance estranha faz sentido. Pensei, isso é tão estranho. Basta uma música assustadora ao fundo e o clima muda totalmente. É exatamente isso. E o que é? Uma pessoa equilibrada, saudável, que entende de mídia e performance, jamais olharia para esse vídeo e pensaria que vale a pena postar isso. Então, esse vídeo e o outro juntos mostram claramente que ela não entende como está se apresentando ao público. Bem, se ela não consegue entender isso, o que mais será que ela não entende? Será que ela não entende noções básicas de segurança doméstica? Será que ela não sabe desligar o fogão a gás depois de cozinhar? Ela esquece de alimentar o cachorro, então o que mais está esquecendo? Alimentar as crianças? Se nem percebe que isso a faz parecer mal e tola, o que mais ela ignora? Ah, isso é tão interessante, ok? Então agora, sinceramente, se você tivesse que dizer sim, Britney precisa de ajuda ou não. Na verdade, isso tudo é uma farsa e Kevin Federline só está tentando conseguir dinheiro. O que você diria? As duas coisas, eu acho. Não vejo Britney Spears nesses vídeos como alguém à beira da morte. Não é essa a minha impressão. Eu não vejo alguém que está em perigo iminente de overdose ou de se machucar. Mas há uma chance muito real de que Kevin esteja precisando de dinheiro agora.
Vamos também não nos enganar, certo? O processo de escrever e publicar um livro é um processo de vários anos. Então, quando ele assinou aquele contrato e começou aquele projeto, foi há anos. Ah, certo. E então, quando terminou a pensão alimentícia, você pode procurar isso rapidinho? Estou fascinada, esse ponto é ótimo. Então, isso significa que ou 1 ano para escrever, outro para o contrato. Então, está dizendo que leva pelo menos 2 anos? provavelmente 2 anos. Foi porque ele sabia que a pensão alimentícia ia acabar? Não, já tinha acabado. Talvez Britney estivesse num momento mais sombrio 2 anos atrás do que agora. Eu não sei. O acordo de divórcio foi, segundo relatos, em torno de 1,3 milhões. Ambos os pagamentos de pensão alimentícia da Spears terminaram quando o filho mais novo deles, James, completou 18 anos em novembro de 2024. 2024? Tudo bem. Então, caso as pessoas não tenham ouvido, a pensão dele terminou em novembro de 2024. Então, você está certa, ele deve ter pensado 1 ano antes. Poxa, só me resta 1 ano. Onde diabos vou ganhar dinheiro? Sim, então sem dúvida Kevin tem uma motivação financeira até certo ponto, vamos dizer 30%. E aí mais 30%, ele só está tentando cuidar dos filhos dele, e os últimos 30% podem ser que ele só está tentando cuidar da esposa atual dele, certo? São várias motivações, mas dizer que isso é preocupação dele com a Britney, não acho que seja verdade. Tudo bem, Britney Spears, a gente te ama, garota. Certo, vamos para o próximo. Então temos Miguel Cardi B. A Cardi B estava no tribunal, para quem não sabe, só para dar um contexto. Um ex-segurança entrou com um processo contra a Cardi B em 2018. A queixa relata agressão, lesão corporal, inflição intencional de sofrimento emocional e negligência durante um incidente fora de um consultório médico em Beverly Hills. A segurança afirmou que a Cardi B arranhou seu rosto com as unhas e cuspiu nela. A Cardi B nega e não foi responsabilizada na justiça. Então elas realmente foram ao tribunal. Então eu tenho 2 vídeos, um com a acusadora no tribunal contando o que aconteceu e outro com a Cardi B no tribunal contando o que aconteceu. Então vamos comparar a linguagem corporal delas e o que elas dizem para tentar descobrir quem realmente está dizendo a verdade ou não. Beleza. Vamos assistir ao depoimento da acusadora. Você realmente entrou? Entrei, sim. E a Cardi B saiu mesmo? Ela saiu, sim. Ok, e aí o que aconteceu? Depois que ela me ouviu dizer o nome dela, ela se virou de novo. A primeira coisa que ela disse foi: "Por que diabos você está dizendo para as pessoas que me viu?" Nesse momento, eu tentei acalmá-la e garantir que eu não contei para ninguém que a vi, e ela estava extremamente chateada. Então, pare aqui. Então ela está olhando na direção da Cardi ou do advogado. Sim, não quero supervalorizar para onde ela olha, mas a linguagem corporal, o tom de voz, as respostas diretas e o contato visual com quem pergunta mostram sinais de que ela está dizendo a verdade e sendo honesta agora. Agora, uma pergunta. Existe alguma diferença entre a cabeça de alguém parada e os olhos desviando, em comparação com quando a pessoa vira a cabeça? Porque ela já fez isso algumas vezes de apenas olhar para eles pelo canto do olho. É difícil porque não conhecemos seu padrão, então não sei para onde ela olha ou a que ela está se referindo. Os movimentos dos olhos dela serão difíceis de determinar, por isso agradeço por ter destacado isso. Queremos focar nas pistas verbais dela e nos movimentos corporais maiores, que agora parecem confiantes e estáveis. Sim. Desculpe pela linguagem, mas ela disse: "Sim, contou sim, porra", e apontou o dedo na minha cara. Quando ela apontou o dedo na sua cara... Espere um segundo, vou citar algumas coisas e você me diz se tem significado. Depois que ela contou a história, o queixo dela se levantou. Estou avaliando o que está acontecendo. Ela está sendo questionada agora pelo advogado dela. Sim, ela está, sim. Então ela está se sentindo bem pelo fato de que eles ensaiaram o que deveria acontecer agora, ele está fazendo as perguntas dele, ela está dando as respostas dela, está indo bem. Então, o queixo erguido é um sinal de confiança, né? Os movimentos físicos das mãos são um sinal de confiança. O contato visual direto é um sinal de confiança. Tipo, ela está se sentindo muito confortável agora. O motivo pelo qual estou sorrindo é que você está absolutamente certa. Esse é o advogado dela fazendo perguntas para ela e temos um trecho dela sendo interrogada pela outra parte, então vamos mostrar isso daqui a pouco e aí podemos comparar, mas vamos continuar assistindo esse trecho. Ela tinha unhas compridas? Tinha, sim. Qual era o comprimento das unhas dela no dia em que as colocou na sua cara? Cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento. Quais foram as palavras que ela usou que a magoaram tanto? Ela usou muitas palavras. Pausa, isso é ótimo.
Podemos voltar só alguns segundos antes do ângulo da câmera mudar? Então volte uns 6 segundos. Agora ignore o que ela está dizendo, até desligue o volume e apenas observe os ombros dela. Ela está balançando. Ela está balançando. Uau! Então não sabemos quanto tempo se passou, mas o fato de que o corpo inteiro dela começou a fazer um movimento rítmico, isso mostra que ela está desmoronando, ficando nervosa, ficando sem energia, perdendo o foco. Também pode indicar que ela está tão confiante que não consegue conter a energia extra. Ela passou de calma e centrada nas respostas para agora ela não consegue se conter, está balançando, certo? Essa foi uma ótima observação. Ela usou muitas palavras. E novamente, me desculpe pela linguagem. Pausa por um segundo. Ela fez aquele olhar. Parecia que ela estava realmente tentando se lembrar de algo. Correto. Eu concordaria com isso. Ela está se esforçando muito para dar respostas sinceras. Ela usou muitas palavras. E de novo, desculpa a linguagem, mas ela falou tipo, vai se foder, sua gorda. Por isso eu vou te arrebentar. Eu vou fazer você ser demitida, foda-se isso e aquilo. Então, pausa. Aqui dá para ver que o comportamento profissional dela desmoronou ali. Ela está realmente se lembrando de como se sentiu naquele momento e queria comunicar isso. Por isso você viu o rosto dela se contorcer e ela se inclinar para frente. E de repente ela passou de alguém que parecia meio avoada. Eu não lembro exatamente o que ela disse, mas foi algo tipo, foi algo muito específico que ela comunicou. Isso é um sinal para mim de que, mais uma vez, ela está tentando transmitir alguma coisa. É por isso que você trabalha com segurança. É por isso que você trabalha com segurança. Ela estava mostrando a língua, balançando os braços para cima e para baixo, pulando, ridicularizando o meu corpo. Quero dizer... insultos raciais, muita coisa. Pausa. Tudo isso parece correto? O que mais me chama a atenção aqui, honestamente, Lisa, é que isso me faz lembrar como as mulheres podem ser horríveis umas com as outras. Isso é parte do que está passando pela minha cabeça agora. Não nego que homens possam ser cruéis entre si, mas é relevante citar isso aqui. A dor que a Sarah sente agora vem de outra mulher, o que é o exato oposto de missões como a sua, não é? A de empoderar todas as mulheres igualmente. E é uma pena que estejamos vendo um relato tão honesto de um momento tão constrangedor para ela. É por isso que eu realmente queria falar sobre isso, porque não se trata dele contra ela. É tipo, olha, aqui estão duas mulheres. As duas estão recontando uma história ou contando o que aconteceu e quem está dizendo a verdade. Certo, então vamos continuar. Ela cuspiu em você? Ela cuspiu. A cusparada dela realmente atingiu seu corpo? Caiu mesmo? O proprietário te contratou como segurança para proteger o prédio dele? Sim. E você fez isso? Sim. Por quanto tempo? Por cerca de 4 anos. Nesses 4 anos, você teve problema com mais alguém? Nunca. Nenhuma vez. Nem até onde. Pausa. Isso é ótimo. Ela recompôs a postura, parou de balançar e focou. O contato visual está forte e as respostas bem diretas. Quando ele perguntou, você tem certeza de que nunca teve nenhum contato antes? Ela fez uma pausa e olhou para a da esquerda. Ela fez referência à própria cronologia, voltou com a mesma solução e repetiu a mesma resposta 2 vezes de novo. Isso ainda mostra todos os sinais de uma pessoa honesta. Tudo bem. Eu me lembro, não fui perfeita, mas fui uma boa funcionária. O réu tentou te agredir? Ela tentou. Quando ela tentou te agredir, o golpe não atingiu seu corpo, certo? Não. A réu usou o dedo e as unhas para cortar seu rosto? Sim, ela fez isso. Devido ao corte no rosto, você precisou consultar 2 cirurgiões plásticos diferentes? Sim. Você passou por cirurgia plástica? Sim, eu fiz. Além de te chamarem pela palavra com N, cuspirem em você. Tentarem te agredir. Arranhar seu rosto com unhas. Ela fez mais alguma coisa com você em 24 de fevereiro de 2018? O incidente foi muito traumático para mim. Ela fez muita coisa naquele dia. Vou parar por aqui.
Acho que a pausa que vimos começou com uma reflexão genuína sobre o que aconteceu. Mas não vimos ela consultar a própria cronologia, não vimos os olhos dela se moverem em alguma direção. Isso seria um sinal. Isso mostraria prova, mostraria evidência de que ela estava tentando se lembrar do passado. Em vez disso, vimos ela apenas se concentrar e então vimos esse balançar na cadeira e ela ficou criativa. E ela decidiu usar a palavra trauma. É muito traumatizante. Ela tentou resumir tudo, tentou afirmar, exagerar algo intencionalmente. Isso é um tipo de mentira, certo? Quando você exagera a verdade, isso é um tipo de mentira. Então vimos ela mentir deliberadamente ao exagerar e aumentar a experiência que teve. É muito claro, mesmo revendo juntos os primeiros minutos disso. Quão diferente foi isso? A escolha das palavras, o ritmo da fala, o contato visual, tudo era muito diferente do que vimos até aquele momento. Sim, é verdade, tudo bem. Ela já pediu desculpas pelo que ela fez? Nunca... Você gostaria que ela se envolvesse nisso? Claro. Durante o interrogatório da defesa, os advogados da CARD destacaram contradições entre o depoimento de Amani, seu depoimento anterior, e o relatório inicial do incidente. No relatório do incidente, o único arranhão que você relata é um arranhão no seu nariz que você supostamente sofreu naquele dia, correto? Eu não tenho certeza. Então pare aqui, você pode ver que há uma pilha de papéis em cima da pasta dela? Ela está consultando as anotações do advogado dela, então meu palpite é que ela recebeu uma série de respostas evasivas. E o advogado disse, sempre que te fizerem uma pergunta que você não souber responder, use essa lista. Isso é permitido? É assim que os depoimentos também são feitos, então basicamente você pode ser questionado. Você não admite nada e seu advogado tem a chance de contestar ou intervir. Mas estar no banco das testemunhas com um roteiro de como responder às perguntas já é outra história, não? Você basicamente tem saídas prontas. Tipo, eu acho que é um roteiro. Parece um roteiro pra mim. Ok, então agora ela está consultando isso. O que significa que o quê? Que ela está desconfortável ou para que ela não minta deram instruções pra ela? Basicamente o promotor dela entende que para eles montarem um caso, ela não pode responder de forma que prejudique a estratégia deles. Agora, ele tem respostas para que ela não atrapalhe a estratégia da promotoria. Nossa, isso é ótimo, nem notei. Pode continuar. Precisa de mais tempo para ver isso? Eu relatei que ela tocou meu rosto com o dedo, senhor. Senhora, a pergunta é, no seu relatório de incidente, você disse ao seu supervisor 2 dias depois que sofreu um arranhão no nariz e nenhum outro arranhão foi mencionado, correto? Tudo bem. Ah, pausa. Tudo bem. Essa é uma das respostas da lista dela. Só isso? Ok. É uma resposta neutra. Não diz que você está certo, não diz que minha resposta anterior estava errada, só mostra que reconheço que você fez uma afirmação. Ai, meu Deus, porque assim que eu vi isso, pensei, ela foi legal. Mentira, porque ela diz, você foi a 2 cirurgiões plásticos. Agora ele fala, você não disse que era só um arranhão no rosto? E ela respondeu, ok, se isso não fosse verdade, você diria, não, doeu de verdade. Eu fui ao cirurgião plástico. E é por isso que muito provavelmente o advogado dela orientou ela a não responder o que estava pensando. Porque aí esse é o tipo de coisa que o advogado de defesa, seguindo a estratégia dele, poderia dizer, espera, espera, espera. No seu depoimento você disse isso, certo? Eles estão meio que construindo essa narrativa, na verdade, está começando a parecer que, embora a briga tenha sido real, e embora ela realmente tenha sido xingada, e talvez até tenham cuspido nela, e talvez até arranhada quando começou a balançar o dedo na cara dela, porque ela detalhou demais ou ela exagerou a verdade? Ela mentiu. Ela consultou vários cirurgiões plásticos, tirou mais folgas do trabalho e pode ter pedido indenização trabalhista por esforço excessivo, o que pode ter levado o tribunal a decidir contra ela. Sim, ai meu Deus, continue. Tá bom. Você concorda? Eu não concordo com o que você está dizendo, mas estou dizendo tá bom só para responder a sua pergunta. Não tenho certeza do que isso significa, mas vamos continuar. Depois do incidente, você nem sabe se houve algum... Me conte, continue agora. O que ela acabou de fazer? Dá para notar o quanto ela se sente ameaçada porque se endireitou na cadeira e abaixou o queixo, um sinal claro disso. Cobrimos essa área quando estamos estressados ou nos sentimos atacados.
Você pode notar isso. Em vez de levantar as mãos, ela tenta proteger apenas com o queixo. Então isso significa que ela está mentindo? Isso mostra que ela se sente ameaçada e desconfortável, certo? Eles só riram e zombaram da resposta dela, incluindo o advogado que fazia o contra-interrogatório. Ela está tentando fazer o que o advogado de defesa dela, ou o promotor dela, disse para ela fazer. Ela está tentando consultar essas anotações e ela não sabe qual é a referência certa. Ah, isso é tão verdade. Depois do incidente, você nem sabe se havia sangue, certo? Chegou a cortar a pele. Por favor, senhora. É uma forma interessante de responder. Se teve sangue, cortou a pele. Isso faz parte do que eu não gosto no nosso sistema judicial, porque em vez de incentivar a verdade, é um jogo, é uma dança. É tipo assim, como você pode dizer meias verdades sem chegar a mentir de fato? Pois você jurou dizer apenas a verdade, toda ela e nada mais. Mas você não prometeu fazer isso de primeira. É como se a verdade inteira fosse surgindo ao longo dos próximos 6 meses. Se você fizer as perguntas certas, é assim que nosso sistema funciona. Tudo bem. Responda à pergunta que estou fazendo. Você declarou em seu depoimento que não sabia se o suposto arranhão, desta vez na sua bochecha, sequer tinha sangrado, não é verdade? Correto. E você não foi a um médico naquele dia por causa dessa suposta agressão, foi? Eu vi um médico, mas não no dia do incidente. Ok, mais uma vez, vamos focar nas minhas perguntas. Você afirma que foi agredido, espancado... Pausa aqui. Estamos vendo aqui que o advogado está usando sua posição, sua autoridade, ele está usando táticas de pressão e intimidação, ele está tentando desestabilizá-la. Isso mostra claramente o que você faz nessas conversas, ele manipula ela como se ela estivesse na berlinda. Quando ela começa a oscilar, como quando estava cansada, balançava para frente e para trás. Mas agora que estamos vendo ela se sentindo intimidada, ela está realmente balançando de um lado para o outro, certo? É isso que chamamos de estar na berlinda. Quando você se sente preso ou encurralado na cadeira em que está, é como se você fizesse qualquer coisa para tentar sair da cadeira. Ela está mostrando sinais de estar na berlinda. Tudo bem. Você alega que foi agredida, espancada, arranhada em algum lugar, às vezes no nariz, às vezes na bochecha, e você foi para casa e tirou um cochilo, certo? Eu estava chateada, sim. Ok. Você disse que ligou para sua mãe, certo? Foi isso que você declarou em depoimento, certo? Sim. Mas você não ligou para sua avó, né? Não. Quando o advogado foi questionado, o advogado deles estava te fazendo perguntas hoje? Ele disse que basicamente obteve um depoimento seu de que, como você não achava que iria processar, não tirou nenhuma foto da sua suposta lesão em fevereiro de 2018. Não foi isso que você declarou? Sim. No depoimento, você disse que tirou fotos naquele dia, mas não as encontra, pois desapareceram. Lembra disso? Eu não tenho certeza. E você declarou quando o advogado estava te fazendo perguntas que... Pausa aqui, ela mostra sinais de estresse. A maneira como ela está sentada mais baixa, você pode ver como a cabeça dela estava inclinada bem para o lado. Agora você vê ela repuxando os lábios para dentro. Ela entende que esse cara está sendo meio babaca, mas só faz o trabalho dele, como advogados fazem. Porém, ela é quem precisa aguentar isso publicamente diante de todos. E ela não pode só se inclinar e pedir ajuda ao advogado, certo? Esse é o lado ruim do nosso sistema judiciário. As dores, dor no cóccix, certo? Dor na parte de trás da coxa. Mas você não tinha nenhum relatório, nenhuma referência em 161 páginas de prontuários médicos sobre um arranhão no seu rosto. Não é verdade? Sim. Tudo bem, isso parece que ela literalmente acabou de ser pega em uma mentira. Sim, exatamente, e é isso mesmo. Toda a estratégia, claramente, para a defesa aqui, foi demonstrar que ela tinha um histórico de exagerar a verdade. Exagerando sintomas, lesões, dor, seja o que for. Assim, o juiz ou o júri chegariam à conclusão de que ela também está exagerando neste caso, e a forma como ele conduziu o interrogatório foi manipuladora, ou seja, não deu espaço para que ela se explicasse. Ele a forçou a uma posição em que terminava quase todas as perguntas com correto ou não é isso? Forçando ela a responder sim ou não, sabendo que não pode dizer não, pois isso seria mentir no tribunal e cometer perjúrio. Ah, interessante. Então isso é uma boa tática? Quando você está conversando com alguém, é melhor formular as perguntas de forma que a pessoa tenha que responder sim ou não? Na vida real, na verdade, é o oposto. Certo? Isso só funciona aqui porque ela está em um tribunal.
Se ela disser não, então vai haver um registro do que ela está mentindo. Agora, de repente, o caso ficou muito mais sério, certo? Então, é claro que Cardi B vai se safar. Mas agora ela pode ser processada por perjúrio ao mentir no tribunal. Quando nós dois estamos apenas conversando e não há um tribunal envolvido, eu posso mentir para você o dia todo. Você pode perguntar, não é verdade? E eu posso simplesmente responder, não. Certo? Então, na verdade, a habilidade aqui é fazer perguntas fechadas versus perguntas abertas. Perguntas abertas fornecem mais informações. Para saber se alguém está mentindo como seu parceiro ou chefe, use perguntas abertas. Me conte sobre isso. Como você se sente sobre isso? Use as informações recebidas para concluir, pois ao recebê-las você percebe sinais verbais e não verbais. Isso que o advogado faz são perguntas fechadas. Está certo, sim ou não, ligado ou desligado, vai ou para, certo? Isso só funciona porque ela é obrigada por lei a responder honestamente, enquanto no mundo real nós não somos. Então a gente pode mentir o dia inteiro quando pergunta: você gosta de mim? Sim ou não? Você está feliz com o jantar? Sim ou não? Você quer ficar até mais tarde? Sim ou não? E muitas vezes a gente simplesmente mente. Cara, essa foi uma ótima observação. Uau, eu nem tinha pensado nisso, tudo bem. Então, essa era a mulher alegando que Cardi B fez tudo isso. Só levando em consideração tudo que você viu, ainda não vimos a Cardi B. O que você diria numa escala de 1 a 10? Ela está sendo honesta? Ela está sendo honesta nas respostas dela. O interessante é que eu acho como ela está sendo honesta nas respostas dela, isso destaca que ela foi desonesta nos relatos sobre o trabalho dela. Então é um ótimo exemplo de uma pessoa desonesta sendo forçada a uma situação onde ela precisa ser honesta. Você acha mesmo que Cardi B fez isso com ela? Imagino que Cardi B gritou com ela, não fez aquelas declarações, apontou o dedo na cara dela e pode ter cuspido nela. Mas com base no que vimos até agora, não estou convencido de que Cardi B causou o dano que a acusadora está alegando que ela causou. Vamos assistir ao depoimento da Cardi B e assim teremos uma conclusão mais precisa. Só para constar, adoro a Cardi B. Agora quero repassar um pouco o incidente com você, te levar de volta no tempo. Pausa um segundo, só para contextualizar. Ela parece super nervosa. Ela soltou tipo um suspiro bem fundo. Eu não senti nervosismo nisso. O que eu vi foi alguém que está se preparando. Não sei quais são os padrões dela, mas garanto que já passou por situações bem mais estressantes, seja se apresentando ou em público. Ela dedicou tempo à aparência e está pronta para o palco, tendo acabado de checar os dentes no espelho. Ela está passando por um processo para se preparar, possivelmente é o mesmo processo que ela faz antes de subir no palco ou ficar na frente de uma câmera. Então, qual é a diferença? Porque, às vezes a respiração profunda é, ok, estou nervosa, preciso, botar oxigênio para dentro, versus a preparação, como você disse. Se for só uma respiração profunda isolada, pode até ser apenas fisiológico. Seu corpo simplesmente respira fundo. Mas quando você vê alguém focar o olhar e respirar fundo, ou fazer uma série de respirações profundas e fechar os olhos, ou quando você vê a pessoa endireitar a postura e respirar fundo, esses são sinais de que, na verdade, ela está fazendo algo intencionalmente. Quando pessoas ficam nervosas de um jeito ruim, não respiram fundo, mas hiperventilam. Elas não respiram fundo como ela, isso é uma respiração preparatória. Interessante, tudo bem. Você concorda que ocorreu um incidente em 24 de fevereiro de 2018? Foi um incidente verbal. Então, imediatamente... essa foi uma abertura tão horrível, porque dava para ver que ela não respondeu à pergunta diretamente. Ela várias vezes fez referência à direita, oposta à direção de quem fala a verdade. Assim, percebe-se que ela responde de forma ensaiada, conforme orientaram seus advogados para este caso. Foi um incidente verbal, não respondeu à pergunta simples, que era sim ou não. Você se lembra do incidente nesse dia? E isso, em comparação com a acusadora, é como noite e dia. Noite e dia. A acusadora permaneceu parada, encarou-os e respondeu às perguntas. Engraçado, enquanto passamos por isso, quero que Cardi não tenha feito isso, mas não posso ignorar alguns sinais. Obrigada por me ajudar a refletir, mesmo partindo meu coração. Tudo bem, continue passando. Mas foi um incidente, certo? Aaron? Eu, pessoalmente, sinto que se não houve contato físico, não houve incidente, foi apenas uma discussão verbal.
Se você acha que essa discussão verbal é um incidente, então para você houve um incidente. Mas nós duas temos opiniões diferentes. Uma discussão verbal é... Mentirosos falam demais? Mentirosos falam demais para se justificar, então isso não cola para mim. Isso não parece bom para Cardi B. E voltando ao que você disse antes, que parece que o advogado dela claramente deu falas para ela, o advogado dela claramente deu não falas porque ela repetiu. Foram 4 vezes em cerca de 4 segundos. Exatamente. Uma discussão verbal, houve uma discussão verbal. Uma discussão verbal é uma discussão verbal. A repetição constrói padrões porque você quer que as pessoas acreditem no que diz, sem que elas percebam o padrão que está tentando criar. Então você só continua repetindo para que elas repitam o suficiente, isso acaba entrando na cabeça delas e elas acreditam? Correto. Muito parecido com publicidade, né? Bem, as pessoas precisam ver algo 7 vezes antes de comprar. As pessoas precisam ouvir algo várias vezes antes de acreditar. Então agora eu acredito que deve ter sido apenas uma altercação verbal? Sim. Isso foi uma risada de tristeza, eu acho. Tudo bem, vamos dar play. Ela não me bateu, eu não bati nela, não houve contato, então pra mim não houve incidente. Alguém cuspiu? Absolutamente não. Você cuspiu na senhorita Ellie? Não. Você usou a palavra com N para se referir a ela? Não. Qual é a sua origem? Dá uma pausa aqui. Houve uma breve pausa, quase imperceptível, entre a pergunta e a resposta. Podemos voltar e você notará quando souber o que buscar. Há apenas hesitação suficiente para que, cognitivamente, você perceba que... Você falou a palavra com N? Eu falei, minha resposta é não. Você cuspiu nela? Eu cuspi nela? A resposta é não. Não está mesmo se lembrando do que aconteceu. Se estivesse, a resposta seria instantânea. Qual é então a diferença entre alguém fazer uma pausa, eu realmente cuspi nela? Não. E alguém perguntar? E você está genuinamente tentando relembrar uma memória? Quando alguém está genuinamente tentando relembrar a memória, você vai ver a pessoa olhando para cima ou para os lados, tentando buscar no seu arquivo mental. Ela não faz nenhum movimento com os olhos, está olhando diretamente para a pessoa. Quando você faz contato visual e responde de imediato, está dizendo a verdade. Se houver pausa, é resposta ensaiada. E você está, na verdade, consultando o seu próprio córtex cerebral para pensar: qual é a minha resposta para isso? Qual é a melhor resposta para isso? Qual é a resposta certa? Não a resposta verdadeira, mas a resposta certa, e essa pausa diz muita coisa. Então, a diferença é que, se você faz uma pausa e seus olhos vão para a esquerda, você está relembrando uma memória verdadeira. Se você faz uma pausa e seus olhos permanecem fixos e você responde, isso significa que você não voltou para buscar uma memória. Você está apenas processando. O que eu devo dizer? Correto, ensaiando uma resposta. E se você faz uma pausa e olha para a direita, você está criando uma resposta. Então agora você basicamente tem as 3 opções. Se alguém responde olhando nos seus olhos e rapidamente, é provável que esteja falando a verdade. Se eles fazem uma pausa e olham para a esquerda, buscam no passado a resposta verdadeira. Se eles fazem uma pausa e olham para a direita, estão inventando a resposta antes de responder. Isso foi incrível. Amei demais e não consigo superar. Pode continuar. Você já usou a palavra com N com a senhorita Emanielis? Não. Você tentou agredir ela? Não. Quando você fala em discussão verbal... Sim. Você sabe o que significa altercação? Tipo um conflito. Tipo uma briga, né? Foi sim, foi tipo uma briga verbal, mas não chegou a ser física em nenhum momento. Quando estou falando com você agora, nós estamos tendo um bate-boca. Nós estamos tendo, eu diria, um debate. E estamos debatendo sobre, se você resolve... Tudo bem, espere um segundo. Foi uma resposta fofa, mas não sei o que pensar disso. Isso é tão fascinante para mim porque mostra nosso viés inerente entre homens e mulheres. Quando homens minimizam uma mulher, percebemos imediatamente. Quando mulheres minimizam mulheres, chamamos de outra coisa, chamamos de fofo, rimos no tribunal, deixamos passar, certo? Ela não está levando isso a sério, está tirando sarro de todo o processo de julgamento. Mas a gente aceita, e aceita em parte porque ela é uma mulher, e aceita em parte porque ela é uma celebridade. E como você disse, estamos torcendo por ela. De certa forma é tipo, a gente ama Cardi B.
eu odeio concordar com você, mas você está certa. Quero dizer, olha, você está absolutamente certa. Isso é completamente verdade e é muito interessante pensar sobre isso. Se você pegasse isso, usasse IA e mudasse a voz para a de um homem, mudasse a posição, e aí eles não são famosos, imagina, de fato, eles não são famosos, são feios, é um homem, e agora eles dizem a mesma coisa. Houve uma altercação verbal. Sim. Você sabe o que significa altercação? Como um conflito. Como uma briga, certo? Sim, foi como uma briga verbal. Mas não chegou a ser física. Ao falar com você agora, nós estamos tendo uma altercação verbal? Nós estamos tendo, eu diria, um debate. Mesmo antes de começarem a fazer perguntas para ela já estava fazendo esses movimentos extremamente femininos, extremamente conscientes de si mesma, desde checar o cabelo até os dentes, tipo, sabe, coçar o rosto de leve. Ela sabe que precisa cuidar das unhas longas e repara até nas próprias roupas, comparando-as com as da acusadora, certo? A acusadora foi ao tribunal com aparência formal, enquanto ela parecia pronta para um encontro. Mas ela é a Cardi B, né? Olha só, eu tô arrumando desculpas pra ela. Ai, nossa, você me pegou. Mas isso só mostra, olha, sinceramente, não quero te fazer sentir mal ou fazer ela parecer ruim. O problema é que é essa dinâmica tão complicada na nossa cultura, né? Quando vemos alguém que admiramos, gostamos ou respeitamos, a gente dá para essas pessoas uma certa tolerância. Uma tolerância que não daríamos para outras pessoas se fossem de outro gênero, outra idade, outro sotaque. E é isso que estamos fazendo aqui. E classe social. Olha, a gente já falou tanto sobre Didi. E assim, quando a gente volta para a questão de como ele conseguiu escapar por tanto tempo, são todas essas coisas. Ele era tão rico, tão famoso, praticamente o rei da cultura pop. Então isso realmente tem um poder de sedução. Imagina ele no tribunal dizendo, mas só estamos debatendo, você está errado. Todo mundo ia ficar puto. Ah, cara, eu ia ficar puta. Eu ia falar, é assim que você chama esse filho da puta? Você tá certíssima. Sim, você tá certíssima. Se Didi tivesse cuspido numa mulher e subisse no tribunal dizendo que foi só uma briga, tipo, olha, ela diz que ele não cuspiu. Mas, meu Deus, você tá certa, você tá certíssima. Estamos debatendo se você agrediu a senhorita Emanieles, correto? Não é tipo, acho que sim, mas eu não encostei nela, ela não encostou em mim, então... Tudo bem. Então, ao ver as duas lado a lado, uma ao lado da outra, quem, se você fosse uma juíza e tivesse que decidir quem era culpada e quem não era, o que você decidiria? Quero dizer, baseado apenas no que vimos aqui hoje, a acusação de que Cardi B causou danos à acusadora que exigiram que ela procurasse tratamento médico e possível cirurgia plástica não é verdadeira. Ela não poderia ter causado tanto dano considerando as evidências e relatos conflitantes, além dos questionamentos e contra-questionamentos da acusada. Acho que isso fazia parte da estratégia no tribunal. Eles sabiam. Eles não precisavam que Cardi falasse muito porque sabiam que a ré cavaria a própria cova. Sim, tudo bem, então. Mas você acha que ela gritou com ela, cuspiu nela e proferiu xingamentos ofensivos? Provavelmente. E isso é irrelevante porque o caso não era sobre essas coisas, certo? Aquele caso era sobre se houve ou não danos físicos. Mas a verdade é que a gente não chega a saber a verdade. E poder é poder, e acho que isso é mais importante do que qualquer coisa quando olhamos para esses casos. Pessoas no poder abusam da honestidade, abusam de pessoas boas, destroem as pessoas. Elas têm mais tendência a usar invenções e mentiras para manipular e direcionar. Enquanto as pessoas que não se veem em uma posição de poder provavelmente são as que acabam sendo vítimas. Mas eu realmente acho que Cardi foi alvo. Foi algo assim, quero dizer, ela estava tentando processá-la por dezenas de milhões de dólares ou algo absurdo assim. Então isso é outra coisa que vemos novamente. Homens e mulheres acabam sendo vítimas da mesma abordagem. Muitas vezes somos muito rápidos em dizer que ele é definitivamente culpado e que ele só vai pagar para ela ficar quieta. O mesmo vale para celebridades femininas que também podem ser culpadas e subornar pessoas para manter isso fora dos tribunais. Andrew Bustamante, hoje sinto que você realmente nos ajudou a entender sinais de linguagem corporal, mentira e engano. Nem sempre vai ser preto no branco e nem sempre vai ser uma notícia que queremos ouvir. Mas eu adoro ter você aqui, sempre sendo honesto e dizendo a verdade. Então, onde as pessoas podem te encontrar se quiserem se aprofundar mais no seu mundo? Você me encontra no site everydayspy.com, nas redes sociais como Everyday Spy e no meu canal no YouTube, Andrew Bustamante.
E eu só quero dizer como foi revigorante ter uma conversa com um amigo e um colega sobre os genuínos e inerentes vieses de gênero que enfrentamos todos os dias, porque todos nós realmente os enfrentamos diariamente. Verdade, gente. É por isso que vocês acompanham Mulheres de Impacto, para ouvir a verdade, usar a informação e deixar que ela nos guie. Isso pode nos proteger com limites, poder e voz. Sei que eu e Andrew discordamos, e adoro isso, sinceramente. Esse é o tipo de coisa que vai nos ajudar a chegar à verdade. Então, espero que hoje você tenha aprendido várias habilidades para garantir que nunca seja enganada na sua vida, ou que nunca permita que alguém te domine e te desconsidere. Então, gente, por favor, se você ainda não é inscrita, clica no botão de inscrever-se ali embaixo. Até a próxima, seja a heroína da sua vida. Paz! Se você quer identificar mentiras, decifrar manipulações e ler a linguagem corporal de qualquer pessoa em qualquer situação, assista a este episódio. Lily Allen e David Harbour. Você transforma o quarto em um lugar só para atividades de casal. Pare. Você vai notar que ela vai olhar continuamente